onde os bilionários da bolsa investem, e hoje será a carteira do Lírio Paradisotto, quais são as principais posições, onde é que ele está investindo, no quesito compras e vendas recentes, e também será que ele gira muita carteira e algumas curiosidades do seu fundo. Então bora lá, direto e reto. O Lírio Paradisotto investe através do seu fundo, que se chama Geração Futura LPA, e ele até destaca que é um caçador de dividendos, e o que interessa é o faz-me rir. E o faz-me rir é justamente o dividendo que a empresa paga. Então vamos ver nessa série que os bilionários gostam de receber proventos, e com esse grande provento ele consegue retroalimentar a carteira. Fora isso, antes de comentar sobre a composição do fundo e curiosidades, o primeiro ponto, por que vários bilionários investem através de fundos exclusivos, e o primeiro ponto é que os custos acabam sendo inferiores, até porque os fundos não pagam imposto de renda sobre o valor do JCP, então na prática, se o Banco do Brasil anunciar R$1 de JCP por ação, ele irá receber R$1 por ação. Enquanto isso, no nosso caso, o pequeno investidor pessoa física, temos a tributação de 15% na fonte, consequentemente, o valor líquido será de 85 centavos. Então perceba que 15% acaba sendo uma diferença muito grande, principalmente para quem recebe mais de 100 milhões por ano de renda passiva. Até porque só no Banco do Brasil ele investe cerca de R$1 bilhão, e só com essa posição o Banco do Brasil deverá gerar uns 100 milhões por ano de renda passiva, fora as outras posições. Então esses 15% sobre o JCP realmente tem uma diferença muito grande para ele. Além disso, outro fato positivo é que os fundos não pagam imposto de renda sobre as vendas com lucro, então mesmo se ele girar 100 milhões com lucro, que foi o que aconteceu com a Bradespar, ele não pagará nada de imposto de renda. E a mesma coisa acontece com os fundos de ações e também outros fundos. Enquanto isso, o investidor pessoa física paga 15% do imposto sobre o lucro se ele vender acima do que 20 mil no mês. Então perceba que 15% sobre um grande lucro iria deixar muito dinheiro na mesa. E a mesma coisa com aquela parte do imposto de renda no JCP. Fora isso, olhando aqui para o retorno da carteira, 13.000%, e acho que esse retorno pega desde 1997, então esse retorno foi muito acima do que o Ibovespa e também outros índices importantes. Porém, esse alto retorno não foi em linha reta porque lá em 2008 o fundo caiu de 50% a 60%, em 2016 uma queda máxima de 70%, já para 2020, uma queda de mais de 50%, e no ano passado, o fundo caiu 40% de queda máxima. Então perceba que não será em linha reta na renda variável, e vocês verão nessa série que muitos bilionários tiveram uma grande queda no patrimônio, principalmente após 2015 e 2016, com essa grande queda da bolsa de 2011 até 2016. Então perceba que foi uma queda bem acentuada, de 70% de queda máxima em relação ao pico de 2011. Outro ponto que chama a atenção é que essa foto mostra o patrimônio líquido atual do fundo, que é de quase 4,4 bilhões, e o pico máximo chegou próximo do que 6 bi, e o que chama a atenção é essa linha azul escura, ou preta, que é o valor aplicado. Então perceba que ano após ano, o valor aplicado tem diminuído porque tem acontecido resgates do fundo. Então na prática, ele aplicou 200 milhões e hoje possui 4,4 bi. Então perceba que até retirando recursos, praticamente ano após ano, ele tem conseguido crescer o patrimônio do fundo por causa da boa alocação de capital. E tem aquele ponto que o pessoal fica falando, você não pode vender parte do seu patrimônio, não pode retirar o provento porque terá um dano no capital investido. Mas na prática, quando você possuir um bom patrimônio, você tem que usufruir dele por pelo menos retirar parte do provento para gastar onde bem entender. Então cuidado com esses mitos do mercado, que você não pode fazer nada e parece que tem que ficar segurando o dinheiro até morrer. Então tem que sair usufruindo sim, tanto do que você recebe hoje e com o passar do tempo, na medida que você for ficando confortável, vá usufruindo cada vez mais. Até porque vocês merecem isso, estão se esforçando no seu trabalho, estão se esforçando para economizar e garantir essa folga para continuar investindo, então tem mais é que usufruir mesmo, principalmente com o passar do tempo. Além disso, nessa foto temos as principais posições da carteira do Lírio, olhando para junho de 2024, até porque temos uma defasagem de 3 meses. Então o Banco do Brasil é a principal posição, com 24%, Eletrobras com cerca de 22%, porque tem tanto a ação preferencial e a ordinária, Vale com quase 17%, CSN 8,7%, Petrobras 8,5%, Usiminas 6%, Celesc quase 5%,
Braskem 4,4% e se juntar com a ordinária sobe para uns 6%. Então perceba que o fundo praticamente está concentrado em cerca de 8 empresas. Enquanto isso, vocês ficam sendo bombardeados por mensagens sem sentido que tem que diversificar a carteira em 50 ativos no Brasil, no exterior. E no Brasil tem que ter renda fixa, tem que ter fundo imobiliário, tem que ter ações, tem que ter imóveis. Aí no exterior tem que investir em ETF, em ações individuais, nos fundos imobiliários do exterior, na renda fixa do exterior. Então o pequeno investidor com baixo recurso parece que orientam para investir em várias classes de ativo. Enquanto isso, vocês verão que os bilionários da bolsa concentram em poucas posições. Então cuidado para não ser mal orientado e alocar muito mal o seu capital. Além disso, nas principais posições, só no Banco do Brasil, hoje essa posição é avaliada em 1,1 bilhão de reais e ele possui 40 milhões de ações. Então só imaginem a renda passiva que essa posição deverá gerar. Já na Eletrobras, ele tem cerca de 1 bilhão, na Vale, 750 milhões, CSN, 387, na Petro, quase 400, Usiminas, 268, Celesc, 200 milhões, e hoje ele é um dos maiores acionistas da Celesc, Braskem, 200 milhões, que tem reduzido muito, principalmente por causa desse ciclo de baixa, e a Elet 3 com apenas 64 milhões. Outro ponto, o Lírio é investidor do Banco do Brasil há muito tempo e, historicamente, o banco sempre representou um percentual bem grande do fundo. Tanto que, em janeiro de 2015, o Banco do Brasil representava 36% do patrimônio líquido do fundo. Então, quem olha hoje o Banco do Brasil com 24% nem sabe que antigamente ele possuía mais de 30% do fundo só no Banco do Brasil. Então perceba que historicamente ele costuma concentrar uma boa parte da carteira no Banco do Brasil. Além disso, um fato curioso é que ele vendeu toda a sua posição da Bradespar, que ele era sócio há muito tempo, e ele migrou 100% do recurso para a Vale. Tanto que ele teve um salto na quantidade de ações da Vale recentemente. Então, esse fato acaba sendo até estranho porque quem acompanha a Bradespar sabe que tem um rolo de um processo bilionário entre a Bradespar e a Litel, e a Litel pede uma indenização de 1,4 bilhão, porém terá algum ajuste pela taxa Selic, pela inflação ou algo do tipo, e o mercado cogita que por causa dessa atualização a empresa poderá ser impactada em 2 bilhões de reais. Então esse ponto é substancial porque a Bradespar vale na bolsa uns 7 bi. Daí, quem entra no site DRI da Bradespar, quinzenalmente a empresa divulga esse boletim de informações dizendo qual é o valor de mercado da Vale no portfólio da empresa, porque a Bradespar só investe na Vale e a empresa tem 3,8% de toda a Vale. Fora isso, temos aqui o caixa líquido da Bradespar, que tem 0 de dívida e essa posição em caixa. Então o valor líquido dos ativos da Bradespar é de quase 11 bilhões de reais, considerando a posição na Vale e o caixa que a empresa possui. Porém, quando olhamos a Bradespar em bolsa, a empresa é avaliada por 7,7 bi. Então, se compararmos 7,7 com esses quase 11 bi do valor líquido dos ativos, temos um desconto hold de quase 30%. E na prática, esse ponto foi um dos maiores patamares da história da empresa. Porém, se colocarmos esse impacto desse processo de 2 bilhões de reais, perceba que o valor líquido dos ativos, menos o processo, cairia para quase 9 bi. E hoje a Bradespar vale na bolsa 7,7 bi, então o desconto hold cairia daqueles 29% para 13%, o que seria um dos menores patamares da sua história. Então, na prática, a empresa parece barata, com alto desconto hold, vão pagar altos proventos, mas se acontecer esse impacto de 2 bilhões, a Bradespar não estaria tão barata assim. Fora que a Bradespar ainda não realizou nenhuma provisão, então se acontecer esse impacto, a empresa vai realizar essa provisão, podem crescer a dívida e também esse ponto poderia bater no lucro e no pagamento de proventos. Além disso, olhando para as movimentações da carteira do Lírio, para maio deste ano, ele comprou 72 milhões de reais de ações preferenciais da Petro e também ele aportou 55 milhões de reais no Banco do Brasil. Fora isso, ele vendeu 41 milhões de reais de Braskem, também reduziu um pouco na Celesc, 2 milhões, e vendeu mais um pouco de Braskem ordinária. E agora para abril, ele só realizou uma compra de 41 milhões de reais na Petro, ação preferencial, e para março ele aportou na Vale quase 75 milhões. Então perceba que ele foca em poucas empresas e aparentemente tem olhado mais para a Vale, a Petro e o Banco do Brasil. E um detalhe é que ele movimenta muito pouco a carteira
e quem olhar para o histórico, às vezes ele fica 3, 4 meses sem realizar nenhuma compra, nenhuma venda e apenas fica colhendo o provento e aguardando algum preço interessante para aportar. E também comentando brevemente sobre as top 3 posições do fundo, a top 1 é o Banco do Brasil, com 24% do fundo no momento. E o Banco do Brasil eu ainda acho muito barato. Esses indicadores são irreais: PL de 4,7, PVP de 0,8, Yield de 9,3. E nas projeções recentes do Itaú BBA, eles destacam que o Banco do Brasil está com um valuation extremamente descontado e uma rentabilidade muito elevada. Então o banco segue negociado por um preço sobre lucro projetado de 4 vezes, um ROE esperado na faixa de 20%, PVP abaixo do Q1, e esse PVP tende a cair porque o banco retém uma parte relevante do seu lucro. Então o patrimônio líquido vai acabar crescendo ano após ano, fora o bom dividendo esperado entre 9% a 11% nos próximos anos. E aqui nesse quadro eu até coloquei o PL médio do Banco do Brasil, que foi de 6,6, então 4 vezes fica muito abaixo do que as suas médias. Já o PVP de 1,0 de média, e esse projetado também fica abaixo do que as médias. Já o ROI médio, o retorno sobre o patrimônio líquido, ficou na faixa de 16% e o projetado fica entre 18% a 20%. Dividendo médio, 6,6% e o projetado de 9% a 11%. Então perceba que o Banco do Brasil está muito barato versus a sua média e também os seus pares. A rentabilidade está acima do que as médias e o dividendo esperado também fica acima do que as suas médias. Então é uma raridade uma empresa desse porte ficar neste patamar de preço. Então realmente falta fluxo para a bolsa para colocar as empresas em um patamar de preço mais confortável. Além disso, a top 2 empresas do fundo, com 22% do patrimônio entre ações ordinárias e preferenciais, é a Eletrobras. Então, no momento, a empresa possui vários impactos negativos que têm batido no lucro, consequentemente, o PL parece bem elevado. Porém, o PVP está abaixo de 0,77. Outro ponto, não é para dividendos e a empresa sempre pagou baixos proventos, exceto para quem comprou naqueles preços fora da curva de 2015 e 2016. Fora isso, porque muitas pessoas têm recomendado a empresa olhando o médio a longo prazo, porque a empresa tem reduzido bruscamente a quantidade de empregados, tem reduzido custos na casa do bilhão ao ano e a perspectiva é da continuação da redução de custos. Então, pontualmente a empresa está sendo impactada por causa desses planos de demissão voluntária que acaba acarretando em um alto custo pontual para a empresa. Porém, no médio prazo, isso tende a gerar frutos para a empresa. Além disso, outra parte boa é que olhando para o médio prazo, a tendência é no crescimento da receita, porque a empresa possui certas amarras de contratos antigos que remuneram muito mal, R$ 90 o megawatt, e eles podem vender por um preço mais elevado, principalmente após 2026 e 2027. Então, só esse ponto, o mercado cogita que a receita da empresa pode aumentar em mais 2 bilhões ao ano. Então, perceba que a Elet possui a perspectiva no crescimento da receita e também no controle ou na redução de custos. Então, por isso que o mercado acredita na melhora do lucro e também no pagamento de proventos. Fora isso, a empresa entende que as suas ações estão baratas. Recentemente lançaram um programa de recompra de ações que prevê a recompra de até 200 milhões de ações ordinárias e quase 27 milhões de ações preferenciais. Então, esse ponto, na prática, entre aspas, representaria uns 10% de dividend yield. E por fim, sobre a top 3 empresas do fundo, a Vale com quase 17% do patrimônio líquido do fundo, e a Vale no momento está entre as mineradoras de ferro mais baratas do mundo. E como é que olhamos isso? Por exemplo, o mercado olha muito preço sobre lucro e também EV sobre EBITDA, que está bem abaixo do que os seus pares. Fora que a Vale possui o minério de melhor qualidade do mundo e também a empresa possui margens melhores do que os seus pares. Então a empresa acaba sendo uma das melhores do setor e é cotada por indicadores abaixo do que os seus pares. Consequentemente, se a empresa fica barata, gerando caixa, recomprando ações, pagando proventos, perceba que esse ponto acarreta em um alto dividend yield e no momento está de 11,5%. E a parte boa é que olhando para o custo total por tonelada, a Vale cita que eles esperam reduzir de 53 para 57 dólares para a faixa de 45 dólares em 2026. Então a tendência para 2026, que é logo ali, é da redução do custo total por tonelada
em minério de ferro, cobre e níquel. Então, se for o caso da persistência ou do crescimento dos preços do minério de ferro, do cobre e do níquel, e a empresa conseguir controlar ou reduzir custos, esse ponto pode acarretar em margens melhores para a Vale. Outro ponto, a Vale entende que as suas ações ainda seguem baratas porque, mês após mês, a empresa segue recomprando as suas ações. Então já chegará a recomprar até na faixa de 110 a 115 e recentemente a empresa recomprou entre 56 até os R$ 70. Então, pessoal, terminamos aí a parte 1 sobre a carteira do Liro Parisotto e também eu comentei sobre as 3 principais posições